Onde está Deus? Quando nos deparamos diante de uma pergunta como esta, nos remetemos a textos bíblicos para que possamos dele tirar algo que nos oriente para este mundo conturbado que nós estamos vivendo. Partindo deste questionamento, eu desejo ler primeiro 2 versículos do Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16 e o 17. Então diz a palavra do Senhor: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo e enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A Bíblia Sagrada, ela revela que Deus enviou seu Filho ao mundo porque amou o mundo de tal maneira, ou seja, um amor muito significativo, muito profundo, que vai além da nossa compreensão, da nossa imaginação. Ampliando este conceito de amor, a Bíblia Sagrada revela, na primeira epístola do apóstolo João, capítulo 4, versículo 5, ali a Sagrada Escritura acrescenta que aquele que não ama não conhece Deus, porque Deus é amor. Partindo dessa premissa de que Deus é amor, como conciliar ou entender o amor de Deus se nós vivemos em um mundo conturbado, onde temos tantos sofrimentos, guerras, corrupção, violência, insegurança, maldade, catástrofe, engano, desastres naturais, acidentes, doenças, guerras, estupros, massacres étnicos, assassinatos, mortes, aborto, fome, sede, pessoas sendo escravizadas, direitos negados, opressões e muitos outros males. Além de tudo, o planeta Terra é o único cemitério do universo. Em pouco mais de 20 anos, por causa das catástrofes naturais e as perdas ao redor do globo, somam-se vários trilhões de dólares. Tudo isso deixa um rastro infindável de sofrimento que podemos dizer que é um estado de angústia. Em muitos lugares a destruição é completa e não há recursos para financiar ou reconstruir. É o mundo que nós estamos vivendo. Um mal que atinge a todos, bons e maus, culpados, inocentes, justos e injustos. E existem também acontecimentos que abalam os fundamentos da concepção humana, da concepção sobre Deus. Apesar de todos os males que sempre afligiram o planeta Terra, o terremoto que abalou Lisboa no dia de Todos os Santos, conforme a fé católica, 1º de novembro de 1755, abalou também os fundamentos da concepção ocidental sobre Deus. Muitas pessoas passaram a reinterpretar de uma forma diferente suas crenças sobre Deus.
O terremoto de Lisboa criou um abismo muito grande para ser transposto pelas antigas explicações sobre Deus. Pior ainda, talvez em função de que esse terremoto ele se encontra na profecia, tanto dado por Jesus no livro de Mateus, no livro de Lucas, como no Apocalipse, capítulo 6. Mas pior ainda é que depois daquele terremoto sobrevieram ainda males piores em matérias de calamidade. O mundo viveu o terror de 2 guerras mundiais. O Holocausto, a bomba em Hiroshima, sem falar nos atos terroristas e nas guerras que acontecem constantemente e a que nós estamos vivendo neste momento. E por outro lado, os teólogos cristãos, os filósofos, eles estão encontrando dificuldades em conciliar a existência do mal e um Deus de amor e justo. Assim sendo, como conciliar o amor e a onipotência de Deus com a existência do mal? A partir do momento que Adão pecou, ele entregou o domínio da terra a Satanás. O mal se instalou aqui. Daí em diante, o diabo expulso do céu estabeleceu seu quartel-general neste mundo e o mal se intensificou. Como resolver então a tensão entre a crença e a existência de um Deus bom, que ama, e a presença do mal no mundo e há tanto tempo? Em outras palavras, se Deus é amor e bom e pode exterminar com o mal, por que ele não extermina? A situação é agravada quando pensamos que o mal não é uma ideia abstrata num cenário cósmico, mas o mal é algo real, algo terrível que nos afeta fisicamente e espiritualmente e afeta também toda a natureza e a criação. E esse estado de tensão vem desde os tempos bíblicos. A história da queda da humanidade no Gênesis 3, a narrativa do livro de Jó, que traz em sua essência a existência de um grande conflito entre Deus e Satanás. Há também os clamores angustiantes que nós nos encontramos ali em alguns porquês de alguns salmos. Até quando, Senhor? Até quando se esquecerás de mim? Para sempre? Até quando esconderá de mim o teu rosto, Senhor? Até quando, Senhor, esconder-te-ás para sempre? Até quando arderá a tua ira sobre mim como fogo? Estes clamores que nós encontramos em alguns salmos, eles continuam ecoando por todo o mundo. Por outro lado, ao abrir o 5º selo, lá no livro do Apocalipse, que revela a história cristã da humanidade, o que a humanidade, em parte, tem vivido, a Bíblia revela o clamor, ou também os clamores dos mártires, aqueles que tinham sido mortos por ser fiéis, porque davam testemunhos verdadeiros, foram assassinados cruelmente, levados a fogueiras, a forca, torturado. Então o Apocalipse fala: até quando, ó soberano,
santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue, o sangue daqueles que foram derramados durante séculos e séculos, pela crueldade da perseguição que eles sofreram, estão como memoriais diante de Deus, como clamores diante de Deus. Aí então vem entre os teólogos aquela palavra, aquela tentativa de explicação por meio do termo teodiceia. Teodiceia é um termo que os teólogos têm utilizado para designar a doutrina que procura conciliar a bondade e a onipotência divinas com a existência do mal no mundo. E também é um recurso que pode ajudar a superar a crise da fé. Muitas vezes, a fé, por ser pouca, ou por outro motivo, ela é abalada. O Apocalipse também lida com a teodiceia, em alguns capítulos e versículos. Sem explicação, a cosmovisão desmorona. Muitas vezes, em um rosto desfigurado pelo sofrimento, como nós estamos vendo nesta guerra que está ocorrendo, onde a Ucrânia está sendo massacrada pelos soldados russos, muitas vezes, no rosto desfigurado pelo sofrimento, surge uma pergunta: onde está o Deus do Salmo 121? Isso é comum entre os cristãos. Mas eu digo a todos que a providência divina continua dirigindo os eventos cósmicos. Encontramos isso na Bíblia e nos acontecimentos. Entendemos que a providência divina significa que Deus é capaz de governar a vida e o destino de todas as pessoas e coisas no universo. A providência é como se fosse a continuidade da criação. Deus continua intervindo drasticamente, de muitas maneiras, também rumo à nova criação que Deus está trabalhando. Deus não fez o mundo para abandoná-lo à sua sorte. Deus está no controle de grandes e pequenos acontecimentos no mundo e na nossa vida. Contudo, hoje a ideia de providência divina não é mais defendida publicamente, raramente é pregada e nem tem sido nem mesmo testemunhada. Dificilmente ouvimos alguém falar da interferência de Deus. Muitas pessoas perderam a percepção da intervenção divina. Por isso não percebem quantas vezes Deus intervém nos eventos da vida humana. Providência é a crença de que Deus continua dirigindo os eventos do cosmos para o bem de todos os seres criados por Ele, fazendo com que a vida floresça e todas as coisas caminhem para o fim desejado. Mas precisamos abrir os nossos olhos, precisamos ver. Mas o mundo vive em uma cegueira espiritual. A Bíblia nos convida a abrir os olhos. Quando o profeta Eliseu, Israel foi cercado por um grande exército inimigo, um discípulo do profeta Eliseu, quando viu os vales tomados por milhares de exércitos, ele ficou com medo e disse: nós vamos morrer. O profeta disse para ele: não tenha medo.
Os que estão conosco são muito mais numerosos do que eles. Aí o profeta Eliseu orou e disse: Senhor, abre os olhos do moço. Assim que Deus abriu os olhos do discípulo do profeta Eliseu, ele viu as colinas, ao redor de todos eles, anjos incontáveis, como espada em carros de fogo. É a providência divina, mas precisamos abrir os nossos olhos. A caminho do Egito, José aprendeu em poucas horas o que de outra maneira anos não lhe ia ensinar. Por entre os labirintos da vida e dos acontecimentos, um Deus invisível caminhava com ele. Um Deus que sempre está presente. Eu sempre dei muita atenção aos acontecimentos mundiais. Assim também eu procedo com os grandes e pequenos acontecimentos da minha vida. Deus é o Senhor do tempo e da história. Para o mundo conturbado que nós estamos vivendo hoje, eu posso afirmar com toda a certeza que a palavra de Deus e os acontecimentos proféticos afastam as cortinas de diante dos nossos olhos e o cenário se abre. Então nós contemplamos a marcha, a contramarcha dos interesses, do poderio e paixões humanas, debaixo da onipotência de um Deus todo misericordioso, que executa silenciosamente e com paciência os conselhos da sua própria vontade. Deus usou o tempo e deixou o mal crescer, para que ele se tornasse bem visível e se manifestasse a natureza de Satanás diante do universo. Por outro lado, foi dada oportunidade para que seres inteligentes aprendessem como usar o livre-arbítrio. Deus age na plenitude do tempo. Não importa se o mundo está oscilando à beira do abismo. Não importa se as trevas estão cobrindo o planeta Terra. Jesus Cristo, ele deixou vazio o seu trono e se dirigiu para o planeta Terra para salvar a humanidade e derrotar o diabo. Deus não subjugou o mal apenas pelo seu poder, mas pela força do amor. Ele sofreu a violência do mal na cruz para conquistar o direito de destruir o mal. Enfrentou a morte para possibilitar a vida. A vitória de Deus é a nossa vitória. O diabo foi derrotado. O Apocalipse declara no capítulo 12: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do nosso Cristo. Pois foi lançado fora o acusador de nossos irmãos, que acusava diante de Deus de dia e de noite. O diabo perdeu o poder de contender com Deus por causa dos nossos pecados, como ele fez quando disputou o corpo de Moisés, porque Jesus Cristo pagou o preço por meio da sua morte sacrificial para redimir o pecador. Ele não tem mais autoridade para nos acusar diante de Deus, porque nós temos Cristo conosco. O profeta Isaías disse: não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. Isso está no capítulo 9 do profeta Isaías, logo no início.
o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre o que viviam na terra, da sombra da morte, raiou a luz. Porque um filho se nos deu, que é Jesus Cristo. Pois o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Quando Jesus Cristo ressuscitou, abriram-se os sepulcros e muitos santos ressuscitaram depois da ressurreição de Jesus. Ele libertou os cativos que estavam presos pela morte. O túmulo é como se fosse a casa de Satanás. Jesus desceu lá e saqueou e tirou para fora aqueles que eram prisioneiros. Jesus Cristo nunca abandonou a humanidade. Quando ele retornou ao céu, enviou o Espírito Santo, que é a manifestação invisível da presença de Deus na terra. Uma presença cuja intensidade permeia toda a terra, de lugar para lugar e de pessoas para pessoas. Eu digo a todos, Deus interpreta um único grito de angústia. Creio que Deus não somente interpreta, mas ainda que seja mal pronunciada a palavra. A caixa preta do Fokker 100 da TAM caiu com 96 passageiros. Registrou uma única palavra do piloto. Ai, meu Deus! O piloto não teve tempo de pensar. Ele não teve tempo de reagir porque tudo aconteceu muito rápido. Conhecendo a Bíblia, tenho certeza de que Deus ouviu e interpretou esse ai e o que o piloto não teve tempo de dizer. Quantos ais são sussurrados entre o último suspiro quando a vida se vai? Mas o Espírito Santo, que é a presença invisível de Deus na terra, está bem próximo para ouvir e interpretar até o respirar. Por isso eu digo, Deus, ele está onde você está. O Salmo 139, logo no início do Salmo, a palavra diz, Senhor, tu me sondas e me conheces. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Tu me cercas por trás e pela frente e põe a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que eu não posso atingir. Para onde eu escaparei do teu espírito? Para onde eu fugirei da tua presença? Se eu subir os céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Por isso eu digo, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, porque o Senhor está conosco, e a tua vara e o teu cajado nos protegem.
O Senhor nos livrará de toda obra maligna e nos levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele seja a glória para todos sempre. Amém.